A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois o verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé,
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Agora vamos dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço.
Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então, escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o seu número de rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Colossenses, capítulo 3. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Livro de Colossenses contém, capítulo 3, vamos aqui, contém 25 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 3 do livro de Colossenses diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 14, 15 e 16, diz assim: e sobre tudo isto, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos. Diz assim: o apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos. Diz assim nos versículos 10, 11 e 12: porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus o Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Capítulo 18 do livro de 2 Reis, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 18 contém 37 versículos, que diz assim: Senaqueribe invade Judá. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: assim deu
Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos tabernáculos e dos batentes de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o rei ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã, Rabi Sarim e Rabizaque de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 20 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 20, contém 43 versículos, que diz assim: a aliança de Davi e Jonathan. No versículo 11, 12 e 13 diz assim: então disse Jonathan a Davi: vem, e saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonathan a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondarei eu a meu pai amanhã a esta hora, ou depois de amanhã, e se houver coisa favorável para Davi, então eu te mandarei dizer: o Senhor faça assim com Jonathan. Outro tanto que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, te deixarei partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo apenas. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam algumas uvas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, contém 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Josué, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem, capítulo 10. Josué, capítulo 10, contém 43 versículos, que diz assim: Gibeão é cercada por 5 reis. Nos versículos 2, 3 e 4. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, a Pirã,
rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, mas em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, estarei lendo para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7 diz assim: Santíssimo Senhor Jesus, ó Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que os buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth. Para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20,
estarem meditando. Vamos aqui no livro de Ruth, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos que diz assim: nascimento de Odeb, avô de Davi, nos versículos 13, 14 e 15, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 3. Contém 18 versículos que fala sobre o dia do juízo do Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purifica os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Jonas, livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Jonas, capítulo 4, contém 11 versículos que falam sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu ênfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos, capítulo 3, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Marcos, capítulo 15, capítulo 3, perdão. Marcos, capítulo 3, para os rebanhos de número 15
e 16 estarem meditando. Marcos capítulo 3 contém 35 versículos, que diz assim: a mãe e os irmãos do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 32, 33 e 34 diz assim: e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos, que diz assim: fala sobre a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada, porque eis que suscito os caldeus, nações amargas e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão meditar aqui no livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o hábito da crítica. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eis agora vos que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, vamos aqui estarei lendo mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo agora para vocês a denúncia de número 76, que diz assim: atenção, nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder.
E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalizem aí e escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu a oração de número 18. Oração de número 18, glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Que diz assim na oração de número 18. Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda a obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, o Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal que está nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Vamos aqui dar continuidade. Saiu o livro de Filemão, contém um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Filemão. Vamos aqui no livro de Filemão, que contém 25 versículos, que diz assim: intercessão por Onésimo, diz assim nos versículos 17, 18 e 19. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deves alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei para ti. Não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Contém 22 versículos que fala o cerco de Jerusalém, nos versículos 4, 5 e 6. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comida finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em Camezim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento sem que mão lhe tocasse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 contém 26 versículos, que diz assim: encorajamento e conselhos, nos versículos 22, 23 e 24.
Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor e rejeitam as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao Senhor do Senhor não convém e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Contém 23 versículos, que diz assim, com o apóstolo Paulo, dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro, perdão. Livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito, nos versículos 1, 2 e 3. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Contém 21 versículos, que fala sobre o ministério da reconciliação, nos versículos 18, 19 e 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão,
que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao livro. Saiu o livro de Mateus, 28 capítulos. O livro de Mateus contém 28 capítulos. Mateus, capítulo 11. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11 contém 30 versículos que fala sobre o jugo do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de Romanos. Capítulo 8 do livro de Romanos contém 39 versículos, que diz assim: uma vida com esperança. Nos versículos 22, 23 e 24, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. 1 João, perdão, 1 João, capítulo 4, contém 21 versículos, que fala assim: o dom do discernimento, nos versículos 4, 5 e 6. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Isto reconhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 19 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 19, contém 29 versículos. No livro da sabedoria, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos contém 150 capítulos.
Salmos, capítulo 12. Livro de Salmos, capítulo 12. Contém 8 versículos apenas, que diz assim: oração contra a falsidade, nos versículos 2, 3 e 4. Cada um fala com falsidade a seu próprio próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrados. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: juízos contra Moabe e Amon, nos versículos 8, 9 e 10. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras do filho de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Porquanto tão cedo como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas e poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isto serão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora estarei lendo para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo para vocês a denúncia de número 80, que diz assim: atenção, em mais esse desafio, que faz parte das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão, como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentira, com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro.
para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a denúncia de número 75, que diz assim: as leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somário de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando e escolhendo o número de 1 a 24. Para agora, o Espírito Santo está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua resposta, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se você escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. Número 6, 1 Samuel, capítulo 20. Número 1, Obadias, capítulo 1. Número 14, Josué, capítulo 10. Número 12, Ruth, capítulo 4. Número 3, Malaquias, capítulo 3. Número 16, Jonas, capítulo 4. Número 7, Marcos, capítulo 3. Número 17, Abacuque, capítulo 1. Número 22, Tiago, capítulo 4. Número 20, Filemão, capítulo 1. Número 23, Lamentações, capítulo 4. Número 10, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 8, Filipenses, capítulo 4. Número 18, Tito, capítulo 2. Número 4, 2 Coríntios, capítulo 5. Número 2, Mateus, capítulo 11. Número 24, Romanos, capítulo 8. Número 9, 1 João, capítulo 4. Número 21, Provérbios, capítulo 19. Número 15, Salmos, capítulo 12. E o último número 13, Sofonias, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Não deixem de fazer a sua obra curtindo, comentando, compartilhando para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus e Todo-Poderoso. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais.
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E tudo isso, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos, que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus o Cristo possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nessa live. Agradeço ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês aqui para ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fico imensamente grato por cada um de vocês, que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com nossas lives, com nossas igrejas virtuais, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.